amados meus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo neste dia, amém? Estamos aqui para convidá-los a meditar um pouquinho na palavra de Deus, 15 minutos com Jesus. Estamos estudando a carta 1 Pedro e quero convidá-lo para entrar comigo na presença de Deus em oração, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agora entrar na sala do trono em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pedindo perdão pelas nossas falhas, Senhor, agradecendo, Senhor, por tantas bênçãos em nossas vidas e pedindo as suas bênçãos na vida daqueles que nos assistem, na vida daquele que nos ajuda a fazer esse programa e dar agora, Senhor, discernimento, sabedoria, para mim que falo, para aquele que escuta, que seja do Teu Espírito Santo, tudo que eu aqui vou falar, nada da carne, mas só do Espírito. E aqueles que ouvem tenham perfeito entendimento da Tua palavra, para ser edificado por ela e ter uma transformação em suas vidas. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, queridos, estamos estudando 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 a 25. Nós falávamos a respeito da busca da santidade. Muitas pessoas não entendem muito bem o que é ser santo. A palavra santo significa separado. Então nós somos separados para Deus, nós somos um povo diferente mesmo, um povo separado, um povo de Deus, salvo, mas que enfrentamos um mundo hostil, um mundo que sempre persegue o povo de Deus. E como nós dissemos, essa carta foi escrita por Pedro exatamente para dar força para o povo de Deus, né? Para que a igreja fique firme nas perseguições, nas tribulações. Então, no capítulo 1, do 22 ao 25, diz assim: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Infelizmente, tem muitas pessoas que levam o nome de evangélicos, dizem ser crente, mas não sofreram nenhuma transformação de vida. Pelo contrário, elas estão servindo até de pedra de tropeço, dificultando a vinda de pessoas para Jesus. Por quê? Porque ela não tem um testemunho de vida, ela não busca santidade, ela não ama o seu próximo. Quando ela apresenta, ela tem um amor fingido, né? Não um amor não fingido, não um amor de Deus pelas pessoas. Mas é preciso que as pessoas entendam que quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Ele fala que, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Quando eu verdadeiramente conheço a palavra, irmãos, não adianta você viver dentro da igreja, não adianta você fazer um ritual religioso. Você precisa conhecer a palavra, porque é a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra é que nos dá a força, a certeza, a segurança. Deus disse: o meu povo erra por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Ele não conhece a palavra de Deus. Mas quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade, quando nós começamos a amar o nosso próximo, mas amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, quando nós somos regenerados, quando nós somos modificados, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que prostituía, adulterava não faz mais essas coisas. Então ele sofreu verdadeiramente uma mudança, ele então se converteu, né? Conversão é mudança de caminho, ele mudou de caminho, ele saiu do caminho do mal e entrou para o caminho do bem. E agora ele está buscando santidade. Quem tá no caminho do bem está buscando santidade.
Porque quem está saindo do caminho do mal está buscando santidade, né? Então, santo são todos aqueles que vão em busca do caminho do bem. Ele é separado para isso, para buscar o bem. Você tem duas opções. Você tem dois senhores. Você serve Deus ou o diabo. Você tem dois caminhos. Ou segue o caminho do bem ou segue o caminho do mal. E não pode ficar no meio do caminho, não, hein? Senão o diabo puxa do lado dele. Tem que tomar uma decisão mesmo. Eu quero seguir o caminho do bem, quero seguir a Deus. Eu quero Jesus na minha vida, né? Então ele vai buscar a santidade. Se nós vamos, então no 24 ele diz: pois toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos é pregada. A palavra permanece para sempre. Então nós sabemos que é de fundamental importância o cristão conhecer a palavra de Deus na íntegra, né? Ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que conhecer a palavra, porque não é um conjunto de rituais religiosos que vai salvá-lo, de maneira alguma, mas é o caminho certo, é seguir a Cristo. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um jeito da gente morar no céu, é com Jesus Cristo, não tem outro, né? No capítulo 2, nós vamos ver aqui de 1 a 3 que diz assim: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, o fingimento, a inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provaste que o Senhor é bom. Quando nós conhecemos Jesus, nós chegamos à seguinte conclusão: que nós temos que segui-lo, porque só Ele é bom, só Deus é bom. Então, agora, mas nós estamos caminhando uma jornada, começando uma jornada. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos começando uma jornada com Ele. E nós temos que aprender mais dele. Ele é o mestre, é ele que vai nos ensinar tudo. Então, a princípio, nós somos como criança, mas depois a gente começa a crescer. Assim como a gente tem um crescimento físico, nós temos também um crescimento espiritual. E aquele que se diz convertido, mas não busca o seu crescimento espiritual, ele vai ser sempre como uma criança. Então, ele não tem maturidade cristã, ele não cresce. É preciso buscar sempre mais. O 5 ou 6 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Irmãos, é interessante essa posição de sacerdócio, né? O que significa a palavra sacerdote? É o mediador entre o céu e a terra. No passado, as pessoas tinham o sacerdote mesmo, que fazia sacrifício, apresentavam os holocaustos para a remissão do pecado do povo e dele mesmo e da nação, que era o sumo sacerdote. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele diz que rasgou-se o véu do templo. Isso significa que Jesus nos deu acesso direto ao Pai. Para ir até Deus hoje, nós não precisamos da pessoa de nenhum homem. Não precisamos de ninguém. Porque ele diz: vós sois sacerdócio santo. Então, nós temos acesso ao Pai direto através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. Você não precisa buscar ninguém, não, filho. É só você clamar a Deus. Você tem acesso direto à sala do trono. Você se apresenta ao Rei
quando você clama a Ele de todo o seu coração, arrependido dos seus pecados, dos seus erros, e Ele imediatamente te estende a mão e ouve você. 7:8 diz assim: ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. 8. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para a que também foram destinados. Então, nós temos duas opções, crer ou não crer, né? Então, você pode ser edificado em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ser firmado em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não creem, pela desobediência da palavra, ele mesmo vai se dar mal, né? Então, ter Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ter Cristo como nosso mestre, conselheiro, é o caminho para nós chegarmos ao céu. Agora, aqueles que não creem, aqueles que não obedecem à palavra, já se desviaram totalmente e não estão edificados, porque falta a pedra angular, falta a pedra de sustentação, né? É como um edifício. Nós temos assim que ter um alicerce muito bem estruturado, uma arquitetura muito bem estruturada para a edificação. A nossa edificação depende dessa base. Essa base se chama Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não podemos ser edificados. Aí, se continuamos aqui, 9:10 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daqueles que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Antes não era povo de Deus, mas agora sois. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. A misericórdia é um amor desmerecido que Deus tem por nós. Nós somos a geração eleita, nós somos o povo de Deus. Ele nos chamou e nos colocou aqui para que o mundo se converta, para que possamos ganhar muitas e muitas almas para Jesus. Nós somos agora mediadores entre o céu e a terra na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se nós vamos agora no versículo 11, ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais da concupiscência da carne, as quais combate contra a alma. Então, o que o apóstolo aqui está pedindo é que a gente, quando nós saímos do mundo, a carne, a matéria, ela vai ficar em segundo plano. Porque agora, embora a gente ainda tenha a natureza humana, nós passamos a ter a natureza divina. Nós temos que ter a natureza de Deus em nós. Por isso, nós temos que cuidar do nosso corpo material. Nós temos que ter domínio próprio com relação aos nossos desejos carnais, mas viver simplesmente pela vontade de Deus, atendendo, sendo obediente às ordenanças do Senhor, né? E no versículo 11 ainda, ele fala, né, que a gente tem que estar constantemente fugindo do mal. O próprio Pedro diz, né, nós vamos ainda passar por esse versículo, que o diabo está ao nosso redor. Deus coloca os anjos dele para nos proteger. Nós estamos guardados pelos anjos do Senhor. Mas o diabo não dá brecha, ele fica ao derredor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas o diabo está ao derredor, diz ele, que esperando uma oportunidade. Se a gente vacilar, ele entra, né? Então, irmãos, nós estamos também encerrando essa parte. Eu quero convidá-los para estar conosco no próximo programa, que nós não terminamos. Vamos continuar falando ainda
dentro desse capítulo 2 aí de 1 de Pedro, amém? Que Deus o abençoe e que você possa entender que não tem como chegar a Deus senão através de Jesus, que não tem como caminhar com Jesus se nós não deixarmos o pecado, a vida irregular que levamos, as coisas erradas que fazemos e definitivamente buscar o caminho do bem, amém? Que Deus o abençoe e que o Senhor Jesus coloque os anjos dele ao seu redor para cuidar dos seus passos, para que eles não se desviem nem pela direita, nem pela esquerda, mas chega o alvo que é nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus o abençoe e te aguardo no próximo programa.